O presidente também falou, importante, vamos ouvir o presidente Landim e depois a gente arremata aqui com todos os comentários, então já vamos rapidamente ouvir o que disse hoje à tarde o presidente do Flamengo. O Flamengo, ele trabalhou sempre com o interesse de cuidar de cada família separadamente. A gente não teve em nenhum momento o objetivo de definir uma única, vamos dizer assim, indenização que fosse válida para todo mundo, porque a gente entende que a gente deve conversar com cada família e a gente não abre mão disso nesse processo de mediação, tá certo? Na verdade, a gente sabe que uma vida não tem preço, a gente não consegue precificar o preço de uma vida. Uma vida não tem preço. Então, quer dizer, o que a gente pode, na verdade, indenizar é a dor, o sofrimento que essas famílias sofreram. A orientação que o clube deu, tá certo, foi de envolver, vamos dizer assim, nesse processo de indenização, um valor em muito superior àquilo que é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é a última questão em situações semelhantes, iguais a essa. Muito superior ao que a gente está falando, tá certo? Esse processo, ele corre em segredo e independente disso, é importante que a gente não ficasse falando isso pelo impacto que isso pode ter, inclusive na própria segurança das famílias. Falar de altos valores, levando em consideração aonde essas famílias moram, tudo isso, quer dizer, tem aspectos que eu acho que envolvem a própria segurança das famílias, né? O que eu posso dizer é que, da forma com que foram vazados, como essas informações saíram, a resposta é não. Não são aqueles valores que foram apresentados. Nós pedimos a mediação da Justiça. Nós tivemos a presença nesse dia do desembargador César Cury, abrindo o processo de negociação. Ficamos muito felizes de receber a informação de que todas as famílias tinham concordado com esse processo de negociação. Infelizmente, a gente soube que 2 famílias já vieram representadas por advogados, por advogadas no caso. As informações que nós tivemos é que durante essa reunião em separado, depois inclusive da saída do desembargador, quer dizer, que fez um discurso muito auspicioso, quer dizer, com a expectativa do término de uma negociação em pouco tempo, e se ele fez isso é porque ele entendeu isso, fruto vamos dizer assim, do contato que ele teve lá. O que a gente viu foi uma reversão total daquele quadro. Acabado aquele momento ali, a gente começou a ser procurado de novo por algumas famílias e na verdade, buscando conversar de novo conosco e buscando de novo o processo que tinha sido proposto, que é o de mediação com a Justiça, com o Tribunal de Justiça. A última multa que tinha sido feita pela Prefeitura ao Flamengo foi feita pelo levantamento que nós fizemos no dia 12 de dezembro do ano passado, ou seja, nenhuma multa chegou posteriormente ao nosso conhecimento e, na verdade, ao longo do tempo foram faladas em 31 multas, aí saíram várias vezes, esse número é um número cabalístico aí que foi falado na imprensa por diversas vezes, e aí é aquele ponto que eu falei que a gente teve que procurar, fazer um levantamento aqui, de fato a gente conseguiu identificar aqui 23 multas, não conseguimos identificar 38, mas é bom que se diga que dessas 23 multas, 12 delas foram aplicadas, quer dizer, recebidas pelo clube após o acidente. Então também isso é algo que é importante dizer, né? Porque, na verdade, é fato, mas são multas retroativas, mas foram multas que foram aplicadas depois do acidente, no dia 11 de fevereiro. Não tenho dúvida alguma
de que isso foi uma fatalidade, zero de dúvida de que isso foi uma fatalidade. Infelizmente, aconteceu. Eu não posso imaginar que alguém também possa imaginar que por acaso tenha, vamos dizer assim, alguma coisa que pudesse ter sido feita e que o Flamengo não fez simplesmente porque não cuidava, ou porque não estava ligando, ou porque achava que isso aí não tinha importância. Óbvio que não. A gente continua analisando todas as coisas que acabaram acontecendo e as causas, as consequências desse acidente e coisas que futuramente a gente vai mudar. Mas se você me disser assim uma coisa agora, eu não vou saber te dizer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, na minha percepção, mas eu não quero antecipar, afinal de contas isso é uma conclusão da polícia, mas pelo que eu vejo, isso foi uma fatalidade. Bom, presidente Landim conversando aí, respondendo perguntas da imprensa na primeira entrevista coletiva que ele concedeu desde o incêndio, desde a tragédia do Ninho do Urubu. Há 2 semanas, PVC, você cobrava do presidente do Flamengo não um pronunciamento, mas uma conversa com a imprensa, responder questionamentos numa entrevista coletiva. Então tá aí para você falar a respeito agora da coletiva que ele concedeu. Eu acho que isso serve como comunicação do Flamengo. Assim, porque o Flamengo saiu de uma situação 2 semanas atrás em que se falava #ForçaFlamengo para uma situação há 3 dias em que se falava o Flamengo é vilão, o Flamengo não conversa com as famílias. E quando o presidente vem a público, dá uma entrevista coletiva, dá margem ao contraditório, ouvir perguntas, isso permite que a simpatia do Flamengo volte. Pelo menos você fala assim, o Flamengo está dizendo tal coisa. Na sexta-feira eu consegui falar com alguns representantes do Flamengo em off e eu tinha essa resposta que ele deu agora. O Flamengo não quer fazer um conjunto, porque as famílias, na opinião do Flamengo, são diferentes. O Flamengo quer pagar indenização para... Quantos irmãos são? São 5 irmãos. Eles moram com a mãe, eles moram com o pai. Ele quer entender a situação de cada família. Então, por isso ele quer conversar com cada família. Quando o Flamengo diz isso publicamente, explica um pouco por que você não tem... Eu fui a Florianópolis na sexta-feira, eu nem sei o nome do menino, mas por acaso, obra do destino, eu sentei ao lado de mãe e vó, era tutora de um dos meninos, que é do Sávio, tinha recém-chegado. O que eu quero dizer é que o que eu acho que ficou, que eu acho que é um erro, eu acho que quando ele se pronuncia e diz, por exemplo, teve X multas, mas a maioria delas chegaram pós o problema, é esclarecedor. Uma coisa só que me chamou a atenção, que é chato, o Flamengo terceirizou um escritório de advocacia. Então não são pessoas com sentimento, entendeu? São pessoas frias que estão tratando do caso. Entende o que eu quero dizer? E aí as mães... Oi? Eu conversei com um dos... E aí as mães estão chateadas com esse ponto. Pelo menos com essa mãe que eu conversei, não tem a ideia de ficar rico, não tem a ideia de tirar proveito de uma tragédia para se dar bem na vida. Não é isso. Não é isso. Muito pelo contrário, pelo que eu entendi. Mas quer um abraço, quer um aconchego, quer um carinho. E ao terceirizar, e pegou muito mal na audiência que um dos diretores, ou vice-presidente, não sei, saiu na metade, as mães estavam, pelo que eu entendi, tá? Ficaram chateadas com a falta de afago, com a falta de carinho. Isso foi o que elas disseram na quinta-feira. E na sexta-feira eu conversei com um dos advogados, que dizia, por exemplo, eu preciso conversar com uma família, porque talvez uma família queira se sentir confortável se tiver uma estátua do filho dela. Eu não estou dizendo que tem que ser isso, não é? Foi essa frase de um dos advogados. Quando o Flamengo pelo menos hoje, ele se pronunciou, ele se colocou. Porque é claro que é uma situação terrível. E como disse o Landim, muita gente disse na quinta-feira também, ninguém vai precificar uma vida. Uma vida não tem preço. Agora, o Flamengo se comunicar, é o Flamengo dizer, eu estou aqui, eu estou discordando de algumas coisas, mas estou aqui aberto para conversar. Foi o que o Flamengo pela primeira vez fez hoje, por isso que essa comunicação eu acho muito importante. Porque o Flamengo saiu de uma situação de o Brasil dizer #ForçaFlamengo
para dizer hashtag Flamengo vilão. A entrevista coletiva é o primeiro passo para você conseguir dizer, peraí, estamos aqui tentando conversar. O que se disse de indenização não é verdade. Esse número, não vamos revelar qual é o número. Ok, você vai duvidar de algumas coisas. Claro que as famílias sempre têm a razão, porque as famílias são as vítimas. O filho de uma pessoa estava dentro do Flamengo, houve um incêndio. Acho essa palavra importante. O presidente falou em fatalidade. Eu não uso essa palavra, mas para mim a palavra, até que exista a perícia, a palavra exata é incêndio. Incêndio. Okay. Depois da perícia, você pode até usar outra palavra. Nós vamos falar do São Paulo já do Campeonato Paulista, mas para encerrar o assunto aqui sobre a tragédia no Ninho e a entrevista concedida pelo presidente Landim, Falazinho. Eu acho que assim, eu assisti essa entrevista na sua totalidade, né? Foi mais de 1 hora. Acho que o presidente Landim foi muito feliz, né, nas colocações dele. Eu não o conheço, mas me passou uma verdade, a forma que ele foi explicando pontos por pontos. Uma das coisas que primeiro assim me chamou a atenção foi que ele deu uma explicação por que ele não deu essa entrevista antes, né? Ele tinha 30 dias de gestão junto com os seus diretores, ainda não tinham acesso a muitas coisas no clube e acontece esse incêndio. Então, 2, 3 dias depois, a dor estava muito aflorada em todos, inclusive neles também. Claro que muito mais nos familiares, sem sombra de dúvida. Então, não tinha condições e nem material para chegar ao ponto de uma entrevista, de responder todas as perguntas. Eu entendi dessa forma. Foi até a minha colocação aqui no programa, eu e PVC, a gente conversando sobre isso. Que eu acho que assim, eles não estavam preparados emocionalmente e também com documentos para responder todos os questionamentos. Então ele hoje explicou isso. Acho que essa entrevista de hoje poderia ter sido no outro final de semana, porque já tinha se passado mais de 7 dias, poderia até amenizar o que aconteceu para mim do problema da audiência, porque da mesma forma que o Edmundo falou, o Flamengo terceirizou, contratou pessoas que estão visando só essa parte agora de advocacia, de direitos, né? Então sai esse lado humano. É o trabalho dos advogados fazer isso. Como as famílias também contrataram pessoas que também estão pensando já em outra parte. Então, assim, eu acho que esse embate que foi ruim. A colocação que o presidente falou aí, para mim, é o fundamental. Que ele tem total interesse de chamar família por família, individualmente. Porque se juntar todo mundo, é muita gente, é muitos interesses diferentes e famílias diferentes. Foi o que eu entendi na entrevista dele. Quantidade de pessoas diferentes, inclusive. Eu também tenho essa informação que o PVC tem, de que tem famílias que o pai, de repente, não está mais vivendo com a mãe, o filho estava com quem, entender todo esse mecanismo. Então seria melhor, e eu acho que assim, de uma vez por toda que aconteça isso, para amenizar de alguma forma essa dor, o Flamengo fazer isso, conversar individualmente com cada família, cada caso é um caso, para que seja feita essa indenização. O melhor que eu acho, o Flamengo está interessado em resolver e atender essas famílias. Isso é o principal. A última palavra do Zinho, falando sobre o Flamengo. Discutimos aqui o Flamengo em campo e a questão de discussão depois da tragédia do Ninho, do Urubu, com o presidente Landim também falando no microfone Fox Sports. O pessoal está mandando mensagens para a gente aqui, falando das outras equipes, dos outros campeonatos pelo Brasil. O Milton Júnior Moreira manda a seguinte mensagem: você não acha que o Carille, ao insistir com o Henrique Emanuel, tem tido a mesma prepotência do Tite e quer mostrar que ele está certo e todos, aí ele coloca entre parênteses, torcida e imprensa, estão errados? Então vocês vão ter que responder aqui já para o Milton Moreira. E muita gente mandando mensagens também falando do Daverson. Vocês viram o que aconteceu com o Daverson agora?
para quem não viu, vai acompanhar já aqui no AUP. E agora a gente vai para o jogo do São Paulo, que empatou com o Red Bull Brasil por 0-0 no Morumbi, e tivemos a expulsão aos 18 minutos do Carneiro. Então vou pedir para o Carlos Eugênio Simon falar a respeito dessa expulsão. Vamos mostrar aí, e primeiramente sobre a arbitragem no jogo. Foi justa a expulsão, Simon? Foi justa. O árbitro é o Luiz Flávio Oliveira, mas ele cometeu um equívoco em tirar o cartão. Ele vai dar cartão amarelo para o uruguaio e depois ele vai olhar a consequência da entrada. Foi jogo brusco grave, né? Uma força desproporcional. Aí ele olha a perna do cara que está rasgada, volta, anula o cartão amarelo e dá o cartão vermelho. A jogada é de cartão vermelho, é jogo brusco grave, né? Portanto, o Luiz Flávio, que é um árbitro experiente, um árbitro da FIFA, ele tirou primeiro a impressão dele, foi de cartão amarelo. Quando ele certificou da jogada, da consequência da entrada do jogador Carneiro, o uruguaio, né? Ele foi lá e mostrou o cartão vermelho. Na minha opinião, acertou na decisão, o jogador deveria ter sido expulso por jogo brusco grave. Mas o fato dele ver o jogador adversário machucado, ele está errado, Simon? Não está. Isso aí é porque... Ele pode ir lá ver como é que a gente já tem acompanhado isso. Isso aí aconteceu no Rafael Klaus, no goleiro... Palmeiras e Corinthians. O goleiro do Palmeiras. Como é que é o nome do goleiro do Palmeiras? O Jailson. O Jailson, que deu aquela entrada por cima. Isso. O árbitro é o Rafael Klaus. Então aconteceu isso aí. Pode, isso aí é a consequência da jogada, que muitas vezes o árbitro não tem essa percepção. Pela experiência do Luiz Flávio, ele poderia não ter tirado o cartão. Quando é uma jogada forte assim, tu vai olhar a situação da perna, se fraturou a perna, não é se realmente está sangrando, a entrada foi muito forte. Aí tu apresenta o cartão vermelho e ponto. Ele mostrou, se precipitou e mostrou o amarelo. Depois foi lá e corrigiu, mostrando acertadamente o cartão vermelho. Eu já falei aqui que assim, o Simon é a autoridade máxima na arbitragem. Mas a observação que eu sempre faço sobre esse tipo de lance. A gente já viu o jogador quebrar a perna em lance que não foi falta. Não, sim, isso é um acidente de trabalho. Agora, numa entrada dessa que o árbitro viu que foi falta, PVC, e ele vai certificar da jogada quando ele olha, então, quando ele vai próximo. Então ele tem que olhar, ele tem esse recurso, esse tempo suficiente para ir lá olhar, a consequência foi da bola dividida, não foi a bola dividida, no caso o cara pegou a bola, ele pegou só a perna do adversário. Aí sim, porque é um lance específico, isolado, que ele interpretou como falta. Pode acontecer, dois jogadores subir numa bola, cair, dobrou o joelho, quebrou, deu uma lesão no cruzado, fraturou a tíbia, sei lá, e não aconteceu a infração, mas nesse caso houve a falta marcada pelo árbitro. Aí a caracterização do cartão vermelho, porque a jogada foi forte mesmo. Pois é, com relação à expulsão do Carneiro, o Carlos Eugênio Simon já trouxe aqui as explicações, e o empate por 0-0 foi pela expulsão do Carneiro, principalmente, PVC? Não foi. O São Paulo não conseguiu. O São Paulo primeiro tem uma coisa que eu acho importante, que é a seguinte: tem uma reforma silenciosa em curso, né? Você percebe, desde o início do ano, houve um jogo antes da eliminação da Libertadores em que não jogaram os veteranos, Jusilei, Diego Souza e Nenê, contra o São Bento, que era o jogo anterior à estreia na Libertadores. Depois da eliminação da Libertadores, houve 2 jogos e nenhum dos 2 jogou nem Nenê, nem Diego Souza, nem Jusilei como titulares. Com um detalhe: hoje não tinha o William Farias, não tinha Hudson, não tinha Jusilei e não tinha Hernanes. O Jusilei não, o Jusilei tinha. O William Farias, Hudson e Hernanes machucados. E mesmo assim, ele começou num 3-5-2, com Luan de primeiro volante, Antony e Elinho de meias. Então, tá claro que tem uma reforma aqui, uma mudança de filosofia do elenco. O Everton também, né, machucado. O Everton machucado também. Mesmo assim, não jogou nem Nenê, nem Jusilei, nem Diego Souza. Os 3 no banco. É muito claro que o São Paulo vai mudar o perfil do elenco. E não quer dizer que tem que fazer o elenco dos juvenis. Quer dizer que tem que achar o elenco que seja competitivo antes do Cuca chegar. Isso está em curso, silenciosamente. Mas o São Paulo não jogou bem. Tem a expulsão, né, PVC? Claro que faz diferença você jogar com um homem a menos, mas o Red Bull do Antônio Carlos empatou com o Palmeiras, gol do Corinthians. O Red Bull, ele faz uma boa campanha. É o segundo colocado no grupo, tem 15 pontos. Ele faz uma boa campanha, então não dá para afirmar. Eu acho que o São Paulo está ainda numa ressaca, sabe? Daquela de... Moral, da eliminação da Libertadores, que era o projeto
mais ambicioso, essa coisa do Cuca ter assumido e não ter assumido. Desculpa, Edmundo, deixa eu só fazer um papel aqui de jornalista, porta-voz do torcedor do São Paulo. Ressaca por conta da derrota na Libertadores. Ressaca moral. E a derrota da Libertadores foi por conta do quê? De mau desempenho. Ressaca do quê? Não. Né? Mas não mau desempenho, mas aí era outro treinador. O que o PVC tá chamando a atenção é muito claro que há uma mudança. Porque com o André Jardine, Diego Souza, Jusilei e Nenê eram favoritos. Ele era o técnico para fazer a revolução dos novatos e acreditou nos adultos. Mas assim, uma pergunta, ia ter uma colocação. Esse time com o Nenê e Diego Souza classificou para Libertadores. Mas é isso que eu ia. É onde eu ia chegar, Zinho. É onde eu ia chegar. Eu acho que assim, essa reformulação silenciosa não quer dizer que esses caras têm que sair. Eu acho que a minha opinião é que a diretoria do São Paulo não deu mais opções diferentes para esse time. Eu tenho batido nessa tecla que a característica dos jogadores de São Paulo são parecidos. Eu tô falando Fica um time lento. Eu tô falando de um Por fato. isso perdeu a Libertadores. Não, eu tô falando de um fato. Agora você vê que é um time que não tem velocidade pelo lado. Não. O Everton não tá bem. Aí o Rojas machucado. Não tem mais isso. É uma reconstrução. Não é Nenê. É uma reconstrução. Não, porque ele jogando com o Rojas aberto de um lado e o Everton bem pela esquerda, jogou o Nenê e o Diego Souza e o São Paulo foi muito bem. Sim, mas é no primeiro turno. Sim. O segundo turno foi péssimo. Mas aí falta o quê? Elenco. Porque você tem o ano todo só com esses jogadores. A culpa não é no Nenê e do Diego Souza, mas o fato é assim, o São Paulo foi campeão no primeiro turno. Sim. E o segundo turno foi horroroso. Aí o Rojas machucou, o Everton machucou, não teve peça de reposição. Matou o segundo turno do São Paulo. O primeiro turno do Nenê, em números, foi ótimo. O segundo turno foi horrível. Eu concordo com você. O que eu quero dizer é o seguinte. Agora, o São Paulo, a diretoria do São Paulo, viu esse segundo turno. Eu acho que nessa hora é que errou. Eu tô falando porque eu trabalhei nessa função. Se você tem um ano, que você tem um primeiro turno que você é campeão, que você tá com um elenco que tá rendendo, aí você perde 2 jogadores... E isso faz com que o seu time caia. Sim. Aí você não busca no mercado para o próximo ano ter essas opções de reposição. Não, claro que tem. Eu acho que aí foi um erro. Os erros, tem vários erros que já são admitidos. O que eu estou chamando a atenção hoje é para um fato, é para uma informação. O São Paulo começou o ano jogando com Jusilei, Diego Souza e Nenê. Sim. Tanto que só não teve os 3 em um jogo, o Hernanes não que tinha foi o jogo ainda. dos jogadores poupados contra o São Bento, até a eliminação da Libertadores. Depois da Libertadores, eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou alinhavando o fato. Depois da Libertadores eliminada, você teve 2 jogos. Nos 2, não jogou nenhum dos 3. É como a história do Corinthians e Tolima, que você diz assim, numa reunião com o André Sanches, que se decidiu pela permanência do Tite, uma pessoa disse, se você não mudar o perfil do elenco e demitir o técnico, daqui a 2 meses demite de novo. Eu vou pegar uma frase, eu vou te responder com a frase que você mesmo falou no programa. 10 dias depois, Jusilei, Ronaldo e Roberto Carlos não estavam mais no elenco. Isso é fato. Isso não é opinião. A gente, assim, debatendo São Paulo, que há tanto tempo não ganha título importante, você até fez uma colocação que eu concordo. O São Paulo tem que saber o que ele quer. Claro. Contrata um treinador que é um time que jogue ofensivamente. Contrata um outro que é com posse de bola. Contrata um outro que é mais com organização defensiva. A direção do São Paulo se perde numa escolha daquilo que ele quer. Várias escolhas. Você olha para... Aí assim, é o Nenê, o Diego Souza. Não, mas... Não. Esquece os nomes. Do fato. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Está acontecendo. Não, perfeito. Esquece os nomes, porque até dentro do que você disse, porque eu vou falar de outros 2 nomes. Eu acho que tem a reposição. Tem lá o Antony, tem o Elinho, tem o Brenner, tem a reposição de jogadores com essas características do Rojas. Não estou falando de qualidade, estou falando de característica. Velocidade. Só que a história que o PVC diz, time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. O desafio de São Paulo
é maior que eu digo o seguinte, é de reconstrução, de tamanho, de camisa, de imposição. O São Paulo de 93, 94, lá que era o nosso adversário mais direto, com 1 a menos, ia ganhar do Red Bull. Hoje o São Paulo está sem força para reagir. Por N motivos, pode ser diretoria, pode ser comissão técnica, pode ser erro aqui, erro ali, sucumbir a uma pressão interna, uma pressão externa, existe. Só que não dá mais para ficar parado no tempo, tá parado no tempo. Eu também acho, Edmundo, que assim, não é que você tem que tirar os veteranos e colocar os meninos, não. É claro que tem uma reforma de elenco, porque o elenco seja competitivo, para que ele tenha mescla, para que ele tenha mais, acho que com o Nenê, Diego Souza e Jusilei, aí eu tô falando a minha opinião. Sim. O time tá lento, mas não quer dizer que ele vai ficar rápido e competitivo com Luan, Antony e Elinho no meio campo. Quer dizer que você pode fazer um time que daqui a 6 meses tenha jogadores de intensidade, de combatividade, de frequência, de participação ofensiva e defensiva, que o time fique mais sólido. E esse time pode até ter o Nenê, por exemplo, ou o Jusilei em forma. Agora, o que está claro pela sequência, pelo pós-eliminação, é que a reforma do elenco está deixando de lado os 3 veteranos. E a reação tem que ser imediata, né, PVC? Para a torcida não ficar fazendo esse tipo de protesto. E aí, de novo, acho que a diretoria erra de novo. Contrata o Cuca, traz o Mancini. Não dá para saber quem é quem. Isso que o PVC está dizendo pode ser coincidênciazinho. Pós a eliminação, pós a saída do André Jardine, Diego Souza, Nenê e Jusilei perderam espaço. Isso é fato. São 2 jogos. É fato. Quem tomou essa decisão? O Cuca lá de Curitiba? Ou o Mancini? Ou o presidente? Ou o Raí? Tô entendendo. Eu acho que é isso que... A única coisa que eu tô falando, assim, a minha colocação não é em cima só dos jogadores que não estão rendendo bem, não estão rendendo. Concordo. Agora, um erro de gestão desse processo. Para mim tá aí. Porque você, agora, em final de fevereiro, você vai querer montar de novo o elenco para o ano? Né? Eu acho que o erro para mim está aí. Você foi no mercado buscar quem? O Pablo, porque se destacou no Atlético Paranaense. Como é que ele jogava no Atlético Paranaense? Ele jogava de pivô, com 2 caras de velocidade do lado, e o Veiga centralizado como um meia jovem, que dava dinâmica e chegava nele. Não é assim no São Paulo. Não é. Você traz ele lá, aí bota ele na frente com o Nenê, que não é o jogador de velocidade. O Diego Souza estava até no banco, entrou em alguns jogos, e traz o Hernanes, que nitidamente está fora de forma, fora de ritmo. Traz o Hernanes porque é o grande ídolo. De repente, desculpa, Edmundo, vamos trazer o Hernanes, que ele é um escudo para críticas, como fez com o Rogério Ceni. Eu acho que o erro nessa gestão do São Paulo. Você foi gerente de futebol, foi técnico, né? Eu tive agora em Florianópolis e encontrei o Adilson Batista. Quando ele chegou, o Figueirense estava na zona de rebaixamento, eu querendo ir embora, porque tinha achado que era uma roubada. E aí ele me pegou, ele botou 2 caras de altíssima velocidade no ataque, eu no meio, só que esses dois, eles voltavam para marcar. Sim, sem a bola. E nós tínhamos um meio campo muito bom, com o Bilu, com o Marquinhos Paraná, Rodrigo Souto, e tínhamos 2 caras pelo lado, Michel Bastos e Paulo César. 2 laterais muito rápidos. Só para ilustrar, porque não é a idade. Aí ele falava, quando roubar a bola, dá no Edmundo. Eu ficava livre de marcação e eu botava os moleques para correr e chegava dentro da área. Fiz 18 gols no campeonato, o Figueirense se livrou com 2 rodadas de antecedência. Quer dizer, a chegada dele
Foi sensacional. Eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo clube, enfim. E pelo Adilson. E pelo Adilson Batista. Aonde eu quero chegar? Não interessa se tem 35, 36, 37, 38 anos. O treinador tem que extrair o melhor do atleta. E o São Paulo não está conseguindo conviver bem com isso, não está extraindo do Elinho e do Anthony o que ele tem de melhor. Ele jogou bem, né? Não, sim. Errou muito só estou dando exemplo. Bem. E do Nenê e do Diego Souza, o que eles têm de melhor. Porque se você pegar o Nenê, o clássico contra o Santos foi muito emblemático. Se você pegar o Nenê e botar ele para correr atrás do Vitor Ferraz, ele não joga e ele não acompanha o Vitor Ferraz. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Mas sabe o que é, Matheus? Tu tocou na palavra certa. Tem uma questão que antecede isso aí. Tá faltando esse Adilson Batista. Ninguém sabe se o Adilson Batista é o Jardine, é o Cuca, é o Mancini. Falta esse cara para chegar ali e dizer assim, ó, o técnico é esse cara. Agora o meu time vai jogar assim. Tá faltando um Adilson Batista ali. Vamos fazer o seguinte, só um minutinho, PVC, porque vamos ouvir o Mancini. Né? Vamos ver o que tem a dizer o Wagner Mancini. De repente vocês têm mais coisas para discutir do time do São Paulo depois deste empate no Morumbi por 0-0. Então fala Mancini. O que eu acho que o torcedor gostaria de ver é exatamente isso, é um time leve, é um time intenso, um time que vai bem à frente. Hoje a gente teve muita intensidade no jogo para marcar, porque tínhamos um a menos, né? Eu quero essa intensidade para chegar ao gol adversário, uma posse de bola sempre objetiva, uma posse que te possibilite toda hora romper linhas de marcação. Eu acho que a cara do São Paulo é essa, né? Agora, a mudança de peça, ela não vai pela idade, ela vai pela característica. A gente tem que ver aquilo que se encaixa. A partir do momento em que eu utilizo a entrada de mais um zagueiro, eu estou exatamente fortalecendo um sistema que vinha tomando muito gol e dando também a possibilidade para que essa equipe possa atacar melhor com os meias, com os alas e os atacantes. E aí eu preciso de jogadores que tornem esse sistema não um sistema rígido, mas um sistema leve, um sistema de ataque. O 3-5-2, ele lá atrás, quando ele foi inventado, ele era um sistema muito ofensivo. Ele nasceu para ser ofensivo. A partir do momento em que foram feitas adaptações a eles, com laterais de alas que não eram alas, com mais volantes, aí ele torna-se um bloco defensivo. Eu não quero isso. Eu quero que o São Paulo jogue apenas com um volante de marcação, assim como vocês viram hoje, com dois meias leves que possam chegar bem à frente, que sejam meias também que saibam jogar pela lateral do campo, porque a partir do instante em que o adversário marcar nossos alas, eu vou ter que usar os meias por fora. Então é sempre pensando exatamente nesse sentido. Bom, então aí o Wagner Mancini, que hoje é o técnico da equipe do São Paulo, falando a respeito do empate por 0-0, destacando também aí a expulsão do Carneiro. Bom, pessoal, uma última palavra. Já desde o ano passado que vem várias explicações aqui, comentários, críticas com relação aos problemas do São Paulo. Até agora não vi alguém citar um problema do São Paulo, não é? É sempre os problemas do São Paulo. Mas dá para ter como a última palavra, citar qual é o principal problema do São Paulo? Vocês conseguem enxergar e apontar para uma ferida só e não vários problemas? Ou seja, vocês são presidentes do São Paulo. Começa por onde? Confiança. Mas a partir de quê? Muda técnico? Se você tem que ter confiança, convicção. Falta confiança ao jogador do São Paulo. Confiança que eu digo de você botar para fora. Em cima dos jogadores. Psicológico também. Okay. Um time que está 10 anos sem conquista, né? Que muda toda hora de técnico, muda de elenco, com torcida do lado de fora, a confiança vai embora. Confiança. Sabe? Aí um dia joga com 3 zagueiros, outro dia joga com 2 volantes, outro dia joga com 3 volantes. Não cria uma identidade, que sempre foi o forte do São Paulo. Por quê? Porque as conquistas não vêm. Nós jogamos num time, eu gosto de citar exemplo de que eu vivi, de 93. Eu nasci aqui no Rio, minha casa nem telefone, nem televisão tinha. Eu não sabia da história do Palmeiras de 16, 17 anos sem títulos.
Fui contratado, cheguei lá, caramba, me assustei com aquilo. A pressão que existia. Fizemos um campeonato excepcional, perdemos o primeiro jogo da final. Sabe, lua de mel, que acaba em briga? Foi exatamente. Falei, caramba, eu tinha 20 anos, 21 anos. O Zinho já era mais experiente, já tinha sido campeão brasileiro. Enfim, fiquei... Mas tínhamos um treinador, que nem me dou com ele, mas sou honesto ao ponto de elogiar quando tem que elogiar, de criticar quando tem que criticar. Que foi sensacional. Pegou os vídeos... O Zinho pode, se eu estiver mentindo, o Zinho pegou os vídeos dos nossos jogos contra o... que nós ganhamos de 6-2 do Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana. Pegou o vídeo do Rio Branco, o vídeo da Ferroviária, os vídeos de São Paulo, os jogos que nos levaram que nos levou à final. E terminou a frase, eu lembro como se fosse hoje, fazem 25 anos, vai fazer 26 anos agora. É muito tempo para eu lembrar como se fosse uma coisa clara. Ele terminou assim, ó, vai lá e joga o que vocês sabem, que vocês podem. Você lembra disso, Zinho? Lembro. O que é? O que foi isso? Confiança total. O que aconteceu? É só um exemplo, claro que tem outros. Foi 4-0 na final. Para o mesmo time que a gente tinha perdido uma semana antes. Confiança. Pega a bola e joga. Sabe? Eu acho que falta isso ao São Paulo. Os jogadores de hoje, com todo respeito aos atletas de hoje, também se escondem muito, também estão muito preocupados com si próprio, sabe? Não tem muito amor à camisa. Não estou aqui generalizando, não. Tem muita gente boa no mercado. Acho que tem que ter amor à camisa, tem que ter coração, tem que ter alma. Mas é fundamental ter confiança. Bom, para o Edmundo, a última palavra, o time do São Paulo, falta confiança. A última palavra do PVC. Principal problema do São Paulo, PVC? Diretoria, mas eu acho que diretoria inclui esses conselheirozinhos de vaga de garagem, que tem a profundidade de um pires para analisar. A diretoria ontem teve conselheiro pedindo a saída do Raí. O São Paulo pode ter o quê? O 7º diretor de futebol em 6 anos? Não é esse o cenário. Quando eu digo a culpa é da diretoria, eu estou dizendo que o São Paulo precisa ter uma estrutura política que dê retaguarda para o time funcionar, para o time se construir. Zinho, e a última palavra apontando, na opinião dele, qual é o principal problema hoje do São Paulo? Um time que não ganha tanto tempo, título importante, é difícil você falar só um. O Edmundo falou uma coisa aí que tem, o PVC falou outra que tem. Assim, agora, não adianta assim, o Edmundo citou até a nossa época lá do Palmeiras. O Vanderlei deu confiança pra gente, mas para um time que já estava montado, organizado, um time que tinha opções. Eu vejo no São Paulo hoje um time que não tem isso. Tem bons jogadores, mas não tem um time. Aí é o que o Simon falou. É o Cuca, que é o treinador. Então, Cuca, chega lá e organiza esse time. Eu não vejo o São Paulo entrando. Qual é o time do São Paulo titular? Qual é o esquema de jogo do São Paulo? Então é o técnico. Não, eu acho que assim essa organização, passa pela diretoria, essa organização de time, mas que você tem opção. O elenco foi mal montado para mim. Ok. Carlos Eugênio Simon, a última palavra. Eu penso que quando tem muitos problemas, a culpa é do presidente. Que é o presidente, que é o sujeito que foi eleito para o cargo, e quando começa a pintar muitos problemas no elenco, troca de técnico, pedindo a cabeça do gerente de futebol, etc, o presidente tem que chegar e dizer assim, não, agora é comigo, eu vou enfrentar esse negócio assim, mas vamos organizar isso. E aí entra aquilo ali que o Edmundo falou, né? Pegar o gerente e o técnico de futebol. E aí são duas palavras que é fundamental para jogador ou para árbitro do futebol: confiança e personalidade. Perfeitamente. Então, todo mundo falando aqui a respeito do São Paulo, que não está no momento legal.